Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, começa agora mais um programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E para iniciarmos esta edição, nós vamos mostrar uma pequena entrevista feita com Écio Ângelo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário. Na entrevista, ele fala um pouco sobre a situação da categoria diante do descumprimento de liminar emitida pelo TRT e também sobre o julgamento que ocorre amanhã. Écio, no início de agosto, a categoria decretou greve, uma paralisação, mas houve uma liminar em que pelo menos 80% dos serviços voltassem a entrar em prática. Então, ficou mais ou menos um estado de greve, não é isso? Eu queria que você falasse o porquê que a categoria não cumpriu essa liminar. Bem, a categoria ela vinha cumprindo a liminar, a gente vinha mantendo o estado de greve e infelizmente houve uma estratégia dos empresários para forçar uma greve e ele ter resultado na tarifa. Logicamente que o sindicato ele jamais ia compactuar com isso, porque a gente não tem que se envolver com tarifa. Quem tem que se envolver é SMTT e empresário. Então eles fizeram uma estratégia usando os trabalhadores para forçar o poder público a elevar a tarifa. E eu critiquei até demais isso, porque a tarifa ela ficou 6 meses, 2,30, e no entanto ele não compartilhava com os trabalhadores o lucro que ele tem. Então por que querer compartilhar o prejuízo? Entre aspas. Não sei se é prejuízo, porque eu não tenho acesso ao balanço da empresa, que eu não acredito que seja prejuízo. Então ele usando alguns trabalhadores, fecharam as empresas com ônibus, e como o sindicato ele não é só um instrumento de reivindicação, mas também de defesa, tivemos que acatar a greve e ficar ao lado da categoria para proteger esses trabalhadores. Quando veio a determinação do juiz pedindo para que eu voltasse. Mas quando ele pediu para que eu voltasse ao trabalho, ele já tinha determinado a minha prisão. Então eu falei que já que o desembargador determinou, cumpra-se. E ele cumpriu. Fomos levados para a Delegacia Federal, certo? A categoria se manifestou, que não tinha como não se manifestar com a prisão tanto do presidente como os demais trabalhadores, e começou a parar também os ônibus intermunicipais, que não está dentro do foco da convenção, certo? Que primeiro a gente faz com o urbano, que é o Citrubmac, e depois a gente faz com o intermunicipal, que é o Citran. Então a categoria se revoltou e parou tudo. Aí o juiz, percebendo, o desembargador Dr. Severino, percebendo que havia essa manobra dos empresários por trás, ele relaxou, entendeu o equívoco, que não se prende trabalhador por questão de greve, não se prende, isso foi na ditadura militar e atualmente não cabe mais isso. Então ele relaxou a prisão, foi marcada a audiência, fomos para a audiência, o Ministério Público Estadual prometeu em penalizar o sindicato, já fomos penalizados pelo TRT em 250 mil, e eu pedi à doutora Fernanda, a promotora, que ela não penalizasse a gente. Se o Ministério Público olha a sociedade, é voltado para a sociedade, então o Ministério Público Estadual tem que entender que o rodoviário também é parte dessa sociedade, é tão carente quanto essa sociedade. E os rodoviários não são vilão desse movimento. Pois não. É preciso também esclarecer que a população também se pergunta por que há essa paralisação, por que, por exemplo, ao invés de ter a paralisação, os trabalhadores rodoviários continuam, mas fica como um passe livre para a população. É preciso entender que isso que isso é um crime, né? Que vocês
Não, olha Para bem, vizinhos. a gente até decidiu, nós decidimos a fazer essa greve branca. E ali, Seria greve branca, é Nós isso? decidimos ali naquele momento mesmo que estavam parados, eu digo, não, vamos colocar os ônibus para não prejudicar a população. Fiz uma assembleia, certo? Foi coberta por alguns órgãos da imprensa, mas os empresários foi e passou a corrente na porta da empresa. Logicamente, porque isso não é bom para ele, mas a gente estava decidido em fazer essa greve branca mesmo. Só que eles não, aí que a greve já era dele, não era mais nossa. Ele disse não, desse jeito não vai sair nenhum ônibus. E eles prenderam o ônibus mesmo e não tirou nenhum ônibus até o dia da audiência, certo? Certo. E é preciso entender que assim não tem a ver assim o fato de vocês deixarem a passagem livre para a população. Isso não vai mexer com o fato deles terem que reajustar o salário de vocês, que é isso que vocês querem. Logicamente, porque nós estamos na convenção. Se houve essa questão da redução da tarifa, isso foi uma coincidência, né? E logicamente que o maior responsável por todo esse problema é o gestor. O gestor ele que tem que organizar, ele tem que administrar, ele tem que determinar, ele tem que definir. Então ficou nesse fogo cruzado os trabalhadores e o usuário. Entendeu? Então, na audiência o presidente disse que a multa ia ser aplicada aos rodoviários de R$250 mil, certo? E vamos pedir, a audiência ficou para o dia 30, mas infelizmente não vai haver esse julgamento por causa do trâmite do revisor, relator, Ministério Público. Então todo esse processo não deu tempo para que seja julgado no dia 30. Então ficou marcado para dia 4, às 9 horas da manhã, no tribunal. No próximo dia 4. O julgamento do dissídio. Certo. Para esclarecer para o telespectador, eu queria que você falasse o que vocês estão brigando com as empresas, quais são as suas reivindicações? Sei. A nossa reivindicação, prevalece a proposta do Ministério Público do Trabalho. Para nós, nos contempla, que é 7,75 no salário, 12,5 no ticket de alimentação e 15% no plano de saúde para janeiro. Isso contempla a categoria. E estava até decidido a fechar esse acordo. Então estava se realizando uma negociação. Já estava assim, estava decidido. Mas só que no dia que os empresários levaram para a assembleia deles aprovar, no dia seguinte já houve a redução da tarifa e ele disse não, agora o problema não é mais só dos empresários, agora o problema é em conjunto, é dos empresários e dos trabalhadores, que eu não vejo dessa maneira. Não tem que usar o trabalhador para subir tarifa, logo porque o trabalhador também é tão usuário quanto os usuários. Certo. E como é que está agora? A tarifa ela vai ser mantida, agora ela está a 2,10, não é isso? Ela vai ser mantida, esse valor vai ser mantido? Bem, essa questão da tarifa ser mantida ou não, isso está sendo um objeto de discussão no TJ, no Tribunal de Justiça. E o Ministério Público, logicamente que olhando a sociedade, diz que tem que manter 2,10, logo porque a licitação ela tem que haver em prazo em prazo, eu falo assim, de tempo regressivo. Sim, tempo regressivo. Entendeu? Então, eu acredito que vai haver a licitação. Não sei se alguém pode querer impugnar, isso é uma questão que faz parte do processo, mas que eu compreendo que 2,10 vai permanecer 2,10. Não tenho dúvida disso. E a categoria? E a categoria, bem, o destino do salário da categoria vai depender do julgamento do dissídio, né? Que são os 6 desembargadores, o relator e o Ministério Público e o presidente. Mas tudo indica que vocês vão entrar em alguma... Sim, eu queria que acontecesse um acordo extrajudicial, que isso pode ser possível, mas isso, para ser possível, depende muito dos empresários, entendeu?
Depende muito dos empresários, esse acordo extrajudicial. Mas se não for, que cumpra-se o que o tribunal determinar. Então nós vamos aguardar esse resultado dessa audiência que será no próximo dia 4. Logicamente, e eu peço paciência aos trabalhadores que já tiveram até demais, eu compreendo a ansiedade. Quem é que não anseia um bom salário? Todos anseiam, mas tem que ter paciência porque agora chegou na alçada do tribunal e quando chega no tribunal ele determina e vai ser o que o tribunal determinar. Então, Écio, nós agradecemos a sua presença. Eu entrevistei o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Alagoas. Muito obrigado. E você fica por dentro de tudo o que acontece com os trabalhadores no quadro Giro Sindical, com a apresentação de Juan Gonzalez. Olá, começa agora mais um Giro Sindical. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu na última semana da classe trabalhadora em Alagoas e da agenda dos sindicatos. Em reunião no dia 27 de agosto, na sede do Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Penedo, o Sindax se reuniu com agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias para informar o andamento das negociações do piso salarial nacional da categoria. Outras reivindicações específicas também foram discutidas na reunião. Em assembleia realizada na sexta-feira, dia 24, os técnicos da UFAO decidiram terminar com a greve que já durava mais de 70 dias. Os servidores fizeram uma avaliação de conjuntura e resolveram retornar ao trabalho, mesmo não ficando satisfeito com o reajuste de 15,8% dividido em 3 parcelas. No geral, o balanço da paralisação foi positivo, pois a categoria esteve unida e mobilizada, mesmo sofrendo ameaças e perseguições de alguns gestores. Os trabalhadores da Eletrobras em Alagoas realizaram um ato de protesto na última sexta-feira, dia 24, no prédio da Fundação CEAL, em repúdio ao presidente do Conselho da Fundação, que quer realizar a eleição para a entidade com base em edital, que vai de encontro ao Estatuto da Fundação em vigor. Os trabalhadores deram um abraço simbólico no prédio da Fundação, pedindo para ter o direito de escolher seus representantes. Ficou definido que a categoria irá aguardar uma nova reunião no dia 4 de setembro, quando será discutido pendências em relação ao plano de saúde e plano Bresser. O Giro Sindical fica por aqui. Mais informações você acompanha na página da CUT, no endereço www.cut-al.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Todo final de semana você está convidado a assistir o Doc CUT, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. Doc CUT todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Por que no Brasil ainda tem tanta briga pela terra? Porque, infelizmente, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de concentração agrária do mundo. E a razão porque há muitos conflitos ainda por terra é porque as grandes empresas tomam conta da maioria das áreas agricultáveis e que têm recursos naturais e, por isso, não temos no nosso país um sistema de reforma agrária tão consolidado. Muitas pessoas acabam tendo que se submeterem a situações de dificuldades para produzir e, por isso, há conflitos dos agricultores com as grandes empresas, as empresas do agronegócio no nosso país. E dando continuidade ao quadro Eu Quero Ver Cultura sobre o Racha da Estação, você vai conferir um pouco mais sobre o campeonato de breakdance que ocorreu em União dos Palmares.
décima edição.
No 1, no 2, no 3. João Pessoa, Paraíba, leva. Pode começar, vamos lá. Som do... Sergipe versus Paraíba. Responde aqui. Três comandos. E vai, Rony, responde.
Lembrando que esse evento é uma idealização de MH2P e União Quilombolas. Vamos lá, o resultado. No 1, no 2, no 3. A Saracaju Force Break. E essa edição do programa Eu Quero Ver fica por aqui. Para você rever todas as nossas matérias, você pode nos acessar através do blog euquerovercut.blogspot.com e também através da nossa página no Facebook. E para nos enviar qualquer sugestão de pauta, envie-nos para o e-mail euquerovercut@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até amanhã. Eu quero ver. A luta se fortalecer, Eu quero ver. a mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval?